Boa noite a todos. Alegria imensa estar com vocês nessa noite de hoje para mais um bate-papo dessa mensagem muito interessante, muito rica que Emmanuel vem trazer para nós, pegando um tomo do Evangelho para fazer com que nós possamos entender e compreender um pouco mais das palavras de Jesus, do seu Evangelho, enfim, trazer ao homem conhecimentos que ele possa desabrochar na sua jornada diária, para a sua felicidade, para a sua alegria, para a sua moral, para a sua valorização espiritual. E o tema desta noite de hoje é a avareza. E será que nós sabemos, na verdade, o que é a avareza? E o que é o avarento? O que nos leva a sermos avarentos? O que leva o ser a ser tão avarento, desde os primórdios até a atualidade de hoje? O que leva o homem a querer ter tanto, ser tanto avaro? Será que já nos perguntamos? Né? A gente fala assim, fulano de tal é muito sovina, é muito pão duro, é muito avaro. Mas o que é isso no fundo? Né? Então, Emmanuel vem nos alargar o entendimento sobre essa palavra da avareza, porque ele nos diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E na verdade nós possuímos alguma coisa? Ou tudo que temos, apesar das nossas conquistas, são como empréstimos? Já pensaram nisso? O carro é meu, a casa é minha, o dinheiro no banco é meu. Será que é mesmo? Né? Mas aí ele vem nos dizer o seguinte, que todas as vezes que ouvimos as palavras, ou a palavra avareza, a primeira coisa que nos vem à cabeça é sobre aquela pessoa que tem muitos recursos financeiros, muitas posses. Né? E, na verdade, Emmanuel, ele vem mostrar com maior clareza que não é só as coisas materiais, o dinheiro, não é só o prédio, o imóvel, essa quantidade de dinheiro e bens materiais que nós temos. É muito mais do que isso. É muito mais vasto do que isso. Então, o avarento é aquela pessoa que tem dificuldade e o medo de perder o que tem. Os seus bens materiais e os seus recursos. E, no fundo, o avarento é uma pessoa egoísta, que ele só pensa em si próprio. Ele não compartilha. E nós não temos só o avarento das coisas materiais. E o avarento das coisas espirituais? Será que não os temos? Será que não somos em alguns momentos da nossa caminhada também? Então, ele vem nos dizer assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amalhar dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de um avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram
ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se envenenando, igualmente, os que lhe partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semelha, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Olha que riqueza, riqueza de colocação evangélica e exemplar, essa fala do Evangelho de Jesus, de Lucas, no capítulo 12, que vai até o 23, mas Emmanuel pegou do 12 até o versículo 15, despertando a cada um de nós, né, para situarmos a nossa realidade neste planeta. Nada é proibido, tudo nos é permitido, mas nem tudo nem tudo nos convém. E lutamos constantemente para termos os bens materiais, porque fomos educados ou doutrinados para termos, para adquirirmos os bens materiais, que são importantes sim, os bens materiais são muito importantes, mas é preciso também saber adquiri-los de uma maneira moralmente ética, moralmente sem dar prejuízo a quem quer que seja. Mas é preciso também saber trabalhar essa conquista ou essas conquistas financeiras e materiais, entendendo que tudo foge, tudo sai das minhas mãos, tudo sai das nossas mãos. E quando nós aprendemos a trabalhar com dedicação, com lucidez, sabendo do propósito do qual eu estou neste planeta, e começamos a adquirir os bens financeiramente, os bens materiais, vamos nos enriquecendo materialmente, vamos sendo respeitados pela sociedade, pelo valor financeiro e de posses que nós temos. Olha o fulano, não, eu conheço demais, não, mas ele agora subiu na vida, virou um grande empresário, um homem de uma fortuna fantástica, mas que muitas vezes não sabe compartilhar um nada da sua riqueza para com a sociedade da qual ele convive. Não sabe compartilhar uma cesta básica para o seu trabalhador, para os seus vizinhos, para as entidades assistenciais da sua cidade, porque ele tem medo de perder aquilo que ele conquistou com muito trabalho, com muita luta, com muita garra. Então eu não posso abrir mão disso, porque isso me pertence. Uai, e aquelas pessoas que te ajudaram a conquistar isso? Sua esposa, seus trabalhadores, seus funcionários, qual o valor que eles têm nesse papel que você está hoje? Então, a gente tem que lembrar que tem uma parábola da avareza, e essa avareza vem mostrar ao homem, essa parábola, que as coisas não são nossas, estão conosco por um empréstimo. Não são, como empréstimo, porque nós não levamos nada. É todo um processo de experiências que nós vamos adquirindo com muito esforço, com muito trabalho, porque eu tive um compromisso moral com Cristo e comigo, de ao chegar a um patamar onde eu tenho a condição financeira muito boa, pelo meu trabalho, pelo esforço conjunto das pessoas que estão na minha equipe, de chegar no topo da riqueza financeira, de compartilhar com aqueles irmãos que desse dinheiro, dessa riqueza necessitam. Porque aí sim, aí estarei fazendo o que o Cristo vem falar conosco, que é compartilhar com o outro daquilo que te sobra, daquilo que você pode doar, que não vai lhe fazer falta, mas eu tenho que ter o meu coração, os meus pensamentos no outro irmão que compartilha comigo
nessa jornada espiritual e moral neste planeta. E muitas das vezes não faz isso, porque eu tenho medo de perder isso. Eu não posso contribuir, porque eu posso perder isso. Da mesma forma, como ele fala que toda avareza é centralização doentia, né, preparando métodos de sofrimento, é porque o homem ele começa a ficar tão ganancioso em certos momentos de sua vida, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais, que ele começa a adoecer, ou adoecer os outros que estão à sua volta, exigindo mais dos seus trabalhadores, exigindo mais da sua companheira, dos seus filhos, para ganhar mais. E aí a gente vê ditado antigo aí, né? Quanto mais tem, mais quer. Então ele passa por um processo doentio, porque lhe falta o seu contato divino, o seu contato com a divindade. Ele abafa a lucidez espiritual do seu coração e dos seus pensamentos, ao deixar de compartilhar com o outro todas as benesses que ele conquistou, mas com a ajuda de Deus, de muitos irmãos invisíveis que ele nem sabe quem são, de muitos irmãos encarnados que estão ao seu lado, para que ele chegasse nesse patamar. E aí ele vem falar que não basta pedir, nem basta habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não se constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. E aí ele dá um exemplo da água parada. A água parada causa doença, ou não causa? Nós estamos passando por um processo de dengue. É água parada. Os recursos parados não trazem o progresso. E nós temos uma lei divina que fala da lei do progresso. E o dinheiro é para isso. É para circular, para dar emprego, para trazer condições melhores de vida para toda a população. E muitos trancam no cofre mental e moral, sem lucidez e sem a consciência necessária, que milhões de seres ou outros seres que estão bem perto de si necessitam da sua ajuda financeira, da sua ajuda moral, da sua ajuda espiritual. E aí ele vem nos falar também daqueles que têm o poder, então a avareza do poder. Quantos homens têm a avareza do poder, de mando? É o deputado fulano de tal, é o senador fulano de tal, é o prefeito, é isso, é aquilo, assim. A sociedade vai denominando nomes para fazer aquele ser que sobressai sobre os outros, como se fosse o mestre divino, como se fosse um ser todo-poderoso, diante da nossa carência afetiva, diante da nossa carência moral, diante da nossa carência espiritual. E assim eles tomam poder que ele esquece, na verdade, em muitos momentos, de atender aqueles que solicitam na porta do seu coração a ajuda necessária que eles precisam para o seu desenvolvimento também intelectual, espiritual e moral. E temos ainda aqueles nossos irmãos que arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do dia a dia. São irmãos que não conseguem vivenciar e compartilhar com o outro, que lhe dá tudo o que ele necessita para o seu crescimento, em todos os sentidos, moral, espiritual, financeiro, intelectual. Então, na verdade, nós estamos ainda sendo educados dentro de um processo que nós não compreendemos o real sentido das coisas materiais, do dinheiro, do poder, né, dos bens materiais. Tudo isso é importante, mas vem Jesus nos chamar a atenção, vem Emmanuel, através de Lucas, despertar em nós que tudo que nós temos é importante, mas é importante também compartilhar. Mas aí nós falamos para nós,
a insegurança, pelo medo, pelo nosso egoísmo, porque o avarento, ele também é muito egoísta. Nós não conduímos com as dores do outro, nós não compartilhamos com o outro e guardamos só para nós, só para os meus. E aí chega momentos de nossa passagem pela terra, ao cairmos, né, no leito de dor, ou em situações de prova e expiação pela qual todos nós passamos, nós começamos a nos indagar. Quem sou eu de fato? Para que tanta coisa que eu adquiri? Quantas horas de trabalho sem compartilhar o amor e o carinho da minha esposa? Quantas horas de trabalho para adquirir aquele recurso, para comprar isso, comprar aquilo, mas não tive o carinho e o abraço dos meus filhos, porque todas as vezes que eu chegava em casa ao anoitecer, eles estavam dormindo. E agora, velho, acabado, neste leite de dor, onde as lágrimas derramam dos meus olhos, onde meu coração se comprime de arrependimento, onde essa dor que bate fortemente no meu coração, nos meus pensamentos, me levam a refletir. E para que tudo isso? Para que o meu cofre abarrotado, se eu não posso compartilhar com o outro? Se eu não compartilhei com o outro o carinho, o amor, a avareza do amor, a avareza do bem, da caridade, do carinho, do respeito. Quantos encontros familiares eu me desculpei porque eu estava no escritório preparando isso, preparando aquilo, para arrecadar mais recursos. É nessas questões que Jesus vem mostrar ao homem. Em momento algum no seu evangelho, ele proibiu que o homem tivesse os recursos que ele acha que deveria ter, ou que deve ter. Em momento algum ele recriminou o homem. Só no seu evangelho trouxe ensinamentos, levando o homem a pensar não só em si mesmo, mas em pensar nos outros que estão à sua volta, que necessitam daquela pessoa em certos momentos de sua jornada e de sua caminhada. Porque quem faz o mundo somos todos nós. Essa roda gigante, imensa do planeta Terra é constituída de seres que estão aqui para progredir, para evoluir, para ser feliz também, para ser alegre, para ser respeitado e respeitar o seu próximo. Mas é preciso abrir os nossos pensamentos e os nossos corações. Nem só de pão vive o homem, nem só de dinheiro e de bens materiais vive o homem. Porque todos nós precisamos de amor, precisamos de afeto, precisamos de carinho, precisamos de respeito. E isso nos faz o quê? Nos faz seres mais felizes, mais confiantes, com mais fé em nós mesmos, com mais esperança de um mundo melhor, porque eu estou compartilhando do que eu posso dar, o mínimo que eu posso dar, não só do açúcar, do arroz, da cesta básica, mas o mínimo que eu posso dar do meu carinho, do meu amor, do meu bate-papo, da minha escuta, da minha fala, para aquele que bate na porta, na janela da minha casa mental, da minha casa chamada coração. É esse despertamento que o Mestre vem dizer a cada um de nós. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Olha, quanta abundância poucos no mundo têm, e quanta miséria muitos no mundo têm. A gente às vezes nem imagina, nem sai fora de nós assim, imaginar quanta riqueza o fulano tem. Então ele vem despertar em nós, né, que a vida do homem não constitui somente na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios
do Senhor. E aí vem a palavra, né, da avareza, que ele fala assim, um pedacinho dela: a terra de um homem rico produziu muito, e ele refletia: que hei de fazer, porque não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: eis o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros e construirei outros maiores, onde guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma, tens muito bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a sua alma, e as coisas que acumulaste, para quem serão? Então, é um sentido figurado essa parábola de Jesus, exatamente nisso. O homem que produziu tanto, tinha os celeiros menores, derrubou tudo, construiu um celeiro maior, guardando tudo ali, para ele comer e beber até os fins dos seus dias. E aí vem a morte, ele ceifa, mostrando-lhe o quê? Que não adianta. Para quem ficará aquilo? Que benefício que ele tirou daquela riqueza, daquele acúmulo? E assim somos nós. Quantas coisas acumulamos que não nos serve? O sapato, daqui 2 anos vou precisar, dia tal na festa, vou usar isso, vou usar aquilo. E quantas pessoas que necessitam, mas eu não posso dar, porque quando chegar a formatura do meu menino, vou precisar usar esse sapato que custou tanto, aquela roupa que custou tanto, e assim por diante. E a avareza espiritual? O que seria essa avareza espiritual? É o contrário da avareza material. A avareza espiritual é aquela avareza onde o homem doa mais de si para si mesmo e para os outros que estão à sua volta, para os outros que comungam na sua jornada. Através do quê? Do amor, da caridade, da compreensão, da tolerância, de saber que o outro está caminhando na mesma estrada que eu caminho e que em certos momentos preciso lhe estender a mão ou ele me estender a sua mão. Precisamos abraçar um ao outro, como no caminho de Damasco, exemplificando o amor, não deixando aquele do lado, mas pelo contrário, amparando e amando aquele que se encontra conosco nessa jornada. Então, são lembretes pequenos, de letras, de tamanho, de páginas, que o Evangelho do Cristo nos traz, mas de uma riqueza, de uma imensidão, que nós às vezes não despertamos para isso, porque a busca desenfreada para o bem material é muito grande, e viver não é fácil. Viver nesse mundo de hoje é muito difícil, porque tem família, tem filhos, tem que manter a casa, manter a empresa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas apesar disso tudo que temos que fazer, porque é um processo dinâmico, nós temos sim que tirar um tempo e avaliar a nossa avareza, como nós estamos construindo essa avareza dentro de nós ou não. E muitas vezes nós não conseguimos nos perguntar: quem sou eu? Por que isso tudo? Para que isso tudo? Tenho tudo o que necessito para viver daqui a tantos anos. Para que tanta correria? Para que tanta busca desenfreada para ter esse bem, enquanto muitos outros não os têm? Então é preciso nós adentrarmos dentro de nós, sem esse medo de perder as coisas. Ah, mas já fui empresário e quebrei, perdi isso, perdi aquilo, e passei uma vida difícil demais. Quantos te estenderam a mão naqueles momentos difíceis? Será que ninguém? Tem uma pessoa que lhe deu a mão o tempo inteiro. Com certeza. Então, meus irmãos, que nós possamos, a cada dia mais, fazer uma reavaliação do nosso papel
da nossa reencarnação ou encarnação neste planeta, né? E nos perguntar sempre: quem sou eu mesmo? O que eu estou fazendo aqui? O que a vida pede de mim e eu peço à vida? O que Deus quer de mim? Qual o recado que Deus me deu nessa manhã de hoje, quando eu acordei, lembrei daquele funcionário meu que está acidentado, que está em casa, ou daquele amigo meu que está com a dengue, em casa, acamado, sem recursos. Como eu devo agir? Porque cada dia é diferente do outro. Nenhum dia é igual ao outro. E nem nós somos ontem o que somos hoje. Alguma coisa aconteceu que nós não somos aquela pessoa que nós éramos ontem. Porque é um processo dinâmico, muito grande que ocorre conosco. Mas é preciso buscarmos sempre a lucidez que Jesus nos deu. É preciso estarmos em comunhão com as leis divinas que se encontram nos nossos pensamentos e nos nossos corações. É preciso aceitarmos os momentos ou o momento pelo qual eu passo agora, de riqueza, de avareza, de pobreza, de sentimento e assim por diante. Porque quando a gente pensa, quando a gente analisa e entende o processo da nossa caminhada, a dor e o sofrimento são melhores aceitos por nós mesmos. E muitas das vezes nós nos revoltamos contra Deus e não contra nós. Porque somos nós que fazemos nós mesmos. Não é Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu as suas leis divinas, nos deu a lei do universo, deu a cada um de nós o dom da vida e a oportunidade de estarmos aqui. Para muitos, um vale de lágrimas. Para muitos, uma universidade de grande oportunidade, onde a cada ano, a cada dia, somos matriculados numa série diferente, aonde vamos crescendo à medida que vamos entendendo e compreendendo esse processo do qual o Evangelho de Cristo e os seus exemplos ditaram a cada um de nós. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Que nós possamos refletir, ao sairmos daqui, sobre a avareza. Portanto, que isso aí vai mudar um pouco mais o entendimento e a compreensão que nós temos ou tínhamos de muitas coisas que nós não entendíamos ou não entendemos ainda sobre a avareza, de todos os sentidos. A avareza moral, a avareza material e a avareza espiritual que cada um de nós carrega. Boa noite, muito obrigado.